Ok, então, bom dia, irmãos. Então, vamos avançar no nosso estudo, né? Estamos gravando, temos deixar separado também na página do YouTube, né, na igreja. As pessoas depois também, nós irmãos terem acesso ao estudo. Então, bom, o Richard perguntou se não tinha livrinho, né? Escrito, já tem algumas coisas escritas já, né? Embora ainda vamos escrever mais algumas coisas, né? Então, de repente, dá para fazer material, né? Para a próxima semana, os irmãos terem em mãos alguma coisa, né? Então, eu não havia pensado nesse sentido, mas dos outros nós fizemos, né? Da música, do evangelismo à terra. Fizemos, vamos pensar, né? Vamos fazer material também, para os irmãos terem acesso, né, irmãos, a esse material. Irmãos, vamos orar? Vamos pedir às vezes ao Senhor sobre o estudo nessa manhã. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de Senhor nos dar, estar aqui nessa palavra, podermos estudar agora a sua palavra. Seja conosco, Deus, capacitando-nos para entendermos aquilo que o Senhor tem colocado no teu livro santo, que o teu Santo Espírito, Pai, nos dê discernimento, possamos aplicar isso nas nossas vidas e nos nossos corações. Deus tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, nós estamos falando sobre aumente as convicções, né? Então, convicções. Se o diabo conseguir destruir as nossas convicções, ele ganha a batalha, né? Então, nós já falamos na semana passada, aliás, né, tivemos versículo para decorar, Colossenses 3,14, e sobre tudo isso, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Quantos decoraram? Não, então depois passem para a sua sala aí, né? Os que vão fazer a chamada, passa perguntando se a pessoa tem o versículo decor, e aí nós fazemos a contagem também na hora da leitura, né? Então, irmãos, nós já passamos aqui, né? Já avançamos um pouquinho, então nós falamos, né? Convicções. Para termos convicções de Cristo, tem que fazer parte da nossa vida. E sobre tudo isso, é vestido de amor. Deus é amor. Então temos que nos revestir de Cristo. Então, isso vai pedir que tenhamos coragem, né? Para nos posicionarmos diante das adversidades. Então, o versículo que diz, né, sobre tudo isso, tudo aquilo que Paulo havia falado, Deus havia falado através de Paulo nos versículos anteriores, foram trazendo à nossa memória, né? Então, sobre tudo isso, o que nós observamos para trás? Né? No versículo 22 do capítulo 2 de Colossenses, fala a doutrina de homens, né? Depois fala, né, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas são de valor algum, são para a satisfação da carne. Ou seja, tudo aquilo que os homens ensinam aí neste mundo, não só, vou dizer, não só no mundo, mas também na igreja. Porque observamos, a igreja, ela é fiel ao Senhor. A igreja de Cristo é fiel. Porém, nós podemos ver que na história, as igrejas fiéis, igrejas, eu digo igrejas locais, como foi pregado lá onde o pastor Douglas trouxe as informações, né? Então, tem a igreja, que é a igreja do corpo de Cristo, e tem a igreja de organização, que é a igreja local. A igreja local se desvia. A igreja local fecha. Então, algumas igrejas locais, por causa da heresia, se desviaram, né? Pegaram caminhos fora, né? Então, por quê? Porque doutrina de homens estava sendo colocada na igreja e parecia muito bonita aquela mensagem, né? Então, tinha uma aparência, ela tinha uma aparência de sabedoria. Nossa, parece ser tão sábio. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Então, nós avançamos aí no 2 Coríntios 11:13, que fala que os falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, que transfiguram-se, assim como o diabo, né, se transfigura em anjo de luz, né, aqueles que são ministros fraudulentos se transfiguram também em ministros da justiça. Ou seja, né, a pessoa não vai chegar falando coisas absurdas, vai trazer informações que aparentemente têm um confundir de verdade. Então nós dissemos, irmãos, que a palavra de Deus, nós precisamos não nos afastarmos da simplicidade que é em Cristo. Então muitas mensagens são trazidas sobre o falso testemunho
parece ser muito sábio, parece ter muita aparência, né? Então eu mencionei, né, a respeito, hoje os reformados, né? Quer dizer, tem homens aí, né, parecem ser muito sábios, Augusto Nicodemos, Fernandes, né? Foi tirado, né, o Paulo Júnior foi tirado, né? Parece ser muito sábio, parece ter muita propriedade, né? Estão se afastando da simplicidade que é em Cristo. O academicismo chega e vai destruindo a igreja, né? Então, sobre tudo isso, ou seja, tome cuidado com as mensagens fraudulentas aí. Antes, o que é? Revestidos de amor. Então, o que é revestir? Nós vimos na semana passada os versículos lá sobre tudo isso, né? Diz para nós o versículo 8: despojai-vos. Despojar é tirar, né? Versículo 9, né? Já vos despistes do velho homem, ou seja, o velho homem foi tirado. Então, o que nós devemos fazer? Com o novo. Nós somos vestidos do novo. Então, quando nós somos salvos, irmão, nós aceitamos Jesus, nós somos vestidos com a salvação e com o novo homem. É suficiente para a salvação? Sim. Mas é suficiente para a santificação? A santificação precisa de convicções. Você vai adquirir convicções. Você se converte, você está pronto para fazer o que te ensinarem. O que não pode fazer? É isso, é isso, é isso, é isso. E com o passar do tempo, né, às vezes nós perdemos o primeiro amor por causa do pecado, a salmista diz lá, torna a dar na alegria da tua salvação, porque ele havia perdido. Então, o primeiro amor muitas vezes vai embora e a gente começa a ponderar coisas que não convêm. Mas pode ver que o novo convertido ele faz muita coisa que ele não sabe que está errado. Ele nem tem noção do que está fora. Então, a palavra de Deus nos exorta a fazer o quê? Revestir-vos. Não só, já estamos vestidos, mas nós temos que revestir ainda mais de amor. Né? Então, sobre tudo isso, revestir-vos de amor. Ou seja, colocar maiores camadas, né? Ou seja, maiores convicções em cima do que nós temos. Então, na semana passada, nós já avançamos um pouquinho aqui sobre o casamento. Como estamos aí em maio, fundando já, né? Hoje é o último, domingo, mas sobre o casamento, né? Que vai dar base ao nosso estudo também. Tá? De repente, parece que tem nada a ver, né, com o assunto que nós vamos falar, até o pastor falou qual que é, depois não é deduzir qual que é, mas tem tudo a ver com o assunto. Né? Então, qual é o conceito que os homens têm sobre o casamento? Né? Então, qual é a definição, né, que Deus faz do que é casamento? Então, o versículo de Hebreus 13:4 diz: venerados seja de todos o matrimônio, lei sem mácula, porém os fornicadores e adultos, Deus os julgará. Então, tem muitas falácias hoje, irmãos. Palavras parecem ser sábias, né? Por exemplo, vamos pegar o mundo aí. Não, gente, que isso? Deus é amor. Deus é amor? Nem, Deus é amor. Então Deus ele é favorável a todo tipo de amor. Né? Ou seja, ignorância dos seres humanos, né? Não deixar duas pessoas que se amam verdadeiramente se unirem, mesmo que seja homem, mulher, mulher. A mulher me falou lá em Rondonópolis, casou um homem consigo mesmo, né? Fez a festa, teve convidados, teve cerimônia mesmo da aliança dele. Amante de si mesmo, né? A outra falou que teria, né? Pessoa casa com a árvore, pessoa que casa com. Ou seja, todo tipo de amor, tá vendo? Parece ter uma sabedoria, mas não tem valor algum. Então, venerado seja todo matrimônio, lei sem mácula, porém aos fornicadores adúlteros, Deus os julgará. Então, qual é o conceito, né, que os homens têm sobre o casamento? Né? O matrimônio ou casamento é para ser venerado. Venerado é colocar em destaque, valorizar, respeitar, admirar. Só que aí nós temos que ver como é que Deus vê o casamento. Não como o homem vê, é como ele vê. Porque ele foi quem criou, portanto ele deve ser consultado. Né? Então, quando fala aí no texto lei sem mácula, então fica o incentivo aí, né? Aos jovens, procure chegar puros no altar. Isso vai te evitar muitas coisas ruins. Então, lei sem mácula. Pastor, já aconteceu no passado de eu me casei com dificuldades. Ok, né? Quer dizer, não é o ideal, mas a partir de agora, né? Casou,
mantenha-se, né, com esse sentido. Vamos respeitar que o nosso lar tem, nosso meio seja sem mácula, né? Então, agora os que desejam viver fora do propósito de Deus, Deus nos julgará. Então, irmãos, só para uma informação, ó, eu perguntei para a inteligência artificial, né? Matrimônio na Bíblia, tá? Então, diz aqui, finalidade. Aí é a inteligência artificial que deu. Finalidade: formar uma família, multiplicar a humanidade e glorificar a Deus. Essa é a finalidade do casamento. Princípios, que aí dá a Deus sobre o casamento: lealdade, respeito, amor, fidelidade e compromisso. Responsabilidades do matrimônio: cuidar dos filhos, orientar a família, tomar decisões. Proibições: poligamia, atos homossexuais, morar juntos sem estar casado. E recomendações: resolver problemas no casamento, não cometer infidelidade. Então, isso foi o que a RA gerou com respeito ao matrimônio na Bíblia. Então, vamos dizer assim, a inteligência artificial está criando um conceito do que entendeu pela palavra. Nós podemos ver aqui que tem informações concretas e verdadeiras aqui, né? Então, vamos lá: formar uma família, multiplicar a humanidade e glorificar a Deus, né? Lealdade, respeito, amor, fidelidade e compromisso. Cuidar dos filhos, orientar a família e tomar decisões. Proibições: poligamia, atos homossexuais, morar juntos sem estar casado. E recomendações: resolver problemas no casamento e não cometer infidelidade. Então, tá ok. Então, nós podemos perceber que os homens acabam criando conceitos sobre casamento. Por exemplo, quando Jesus diz lá em Mateus 24, 36 a 40, ele diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, faziam o quê? Casaram, dominavam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aí vem o versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixando o outro. A vinda de Jesus, irmãos, ele fez menção que quando ele voltar, os homens estarão casando e dando fim ao casamento. Mas isso não é bom? Não seria algo bíblico? Não seria venerado o casamento? A Bíblia diz: venerado seja entre todos os matrimônios. Então, se os homens estão casando e dando fim ao casamento, isso é venerável. É venerável. A grande questão é o que os homens pensam sobre o casamento, o que Deus fala sobre o casamento. No conceito de casamento do homem, será que temos princípios que até guiar aqui, né, nos deu a respeito do casamento? Não, talvez a humanidade falaria diferente. Não, a gente casa para ver se vai dar certo, se não der certo a gente larga. Né? Hoje em dia, nosso casamento é um relacionamento aberto. Quando eu tenho relacionamentos extraconjugal, né, cada um dos cônjuges tem liberdade. Ou é um casamento que vai sendo casado, um trisal, né, outros, uma poligamia, enfim, né? Homem com homem, mulher com mulher. Então acaba tendo um conceito do que é casamento, mas é o que Deus tem sobre o casamento. Então na sociedade nós estamos casando. Ou aquele detalhe, nós nos relacionamos sem casar. Né? Então podemos perceber que Jesus fez alusão ao que acontecia na época de Noé. Casaram e davam-se em casamento. Quando a gente vai lá em Gênesis 6, que fala sobre o texto que Jesus mencionou, diz assim, versículo 1, Gênesis 6: aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra e nasceram filhas. Viram-os quem? Filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas que se escolheram. Né? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então, tem o versículo 7 ali em diante, então vamos virar aí. Observe, irmãos, que Deus criou Adão e Eva, depois
eles, né, tiveram Caim e Abel, Caim matou Abel, depois tiveram um filho chamado Sete, e Adão teve filhos e filhas. Então, se casaram entre si, então provavelmente, quase sem dúvida, né, o filho não se relacionaria com a mãe, né, mas provavelmente o irmão casou com a irmã, tiveram filhos, né, e a população cresceu. Depois veio a lei de Deus colocando preceitos, aí sim, né, já se tornou um pecado, se relacionar entre parentes, né, já considerado, já por lei, pecado. Mas até então não tinha outro jeito, né? Porque se tinha Eva de mulher e Sete, mencionados os nomes, né? Então tinha Caim e Sete. Então teve filhos e filhas, né? Claro que entre irmãos ali tiveram filhos, sobrinhos, né? Enfim. Mas observe que a terra multiplicou-se a população sobre a face da terra. O que a Bíblia fala sobre a descendência de Caim? A descendência de Caim, irmãos, foi corrompida, completamente corrompida. Abel morreu e Caim constituiu família. Então, observe, provavelmente casou-se com uma irmã, ou uma sobrinha. Observe que ele, né, de outro lado, começou uma geração. Começou a ter filhos, começaram a multiplicar-se. Então, tinha assim uma abundância de alimento, tinha assim uma comodidade, e isso proporciona filho. Pode ver que até na natureza, se os animais têm proteção e alimentação, eles se multiplicam rapidamente. Então a nação cainita começou a se multiplicar. E a nação de Sete, a geração de Sete, o que a Bíblia fala sobre ela? Ó, nós temos Enoque, na descendência de Sete. O que aconteceu com Enoque? Andou com Deus e foi levado. Então nós temos aí, Noé veio de qual linha? De Sete. Então nós temos Lameque, Enoque, e você tem Noé. Homens separados. Homens que verdadeiramente, irmãos, tinham Deus como seu Pai. Homens que estavam servindo ao Senhor, aguardando a promessa de que Jesus viria. A semente da mulher era aquele que desfará as obras da serpente. Estava esperando vir alguém, nascido de mulher, que estaria redimindo a humanidade. Então, quando fala aqui, os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? A descendência de Sete, eram homens separados. Viram que as filhas dos homens, quem é as filhas dos homens aqui? Descendente de Caim, viram que elas eram formosas. Né? Ele fala que eles tomaram para si de mulheres a todas as que eles escolheram. Por que essas mulheres eram formosas e as de Sete não eram? É simples, né? É que as de Sete tinham roupa. Né? As outras estavam se mostrando. Né? É claro. Ué, aquelas que se cobrem, né? Imagina, tem outras que estão se mostrando. Então, quando há, irmãos, né, no nosso mundo, problemas com respeito a isso. Então, se porventura uma mulher, né, vai vender o seu corpo, tem que colocar a amostra. Né? Então, é muito constrangedor até. Né? Não sei se aqui em Garapava tem alguma coisa disso, graças a Deus eu não vi ainda. Né? Mas quando você vai em cidade grande, tem pontos que é difícil você passar. Em alguns lugares da cidade você já sabe, ali você passou, você vai ver coisas que você não quer ver na rua. Né? Porque estão ali à mostra, né, vendendo-se. Então, provavelmente, irmãos, era o que estava acontecendo ali naquela ocasião. Versículo 7. Disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até o ave do céu, porque me arrependo dos haver feito. A terra, porém, estava o quê? Corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. Então, observe, aquele povo que era separado, a nação de Sete, os filhos de Deus, viram as filhas dos homens e começaram a tomar delas todas quanto quiseram. E aí começou a misturar, sabe o que falar? Você joga lá dentro assim e vai começar a girar.
Separa agora. Como é que separa? Né? Então, se você pega grãos aí, né? Então, vamos dizer, talvez a minha comparação talvez não vai ser correta por causa da densidade, mas você joga feijão e arroz, né? E mistura cruz, né? Mistura lá, né? Então misturou, separa agora. Pode ser por causa da densidade, você chacoalhar, um sobe e o outro desce, não sei. Mas observe que já vai ficando complicado, né? Se misturou, já vai ter problema. Como é que sai? Vamos pegar aí um suco, né, em pó. Jogou o pó ali na água, mistura, agora separa. Você teria que evaporar na água, né, para ver se fica lá o restante. Né? Ou seja, chegou um ponto em que Deus falou: a terra está corrompida. No versículo 12: viu Deus a terra e esse estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Irmãos, quando Jesus faz menção, os homens casavam e davam-se em casamento, até que veio de novo, o que havia feito com a humanidade? A terra estava corrompida. Quando Jesus voltar, irmãos, essa terra estará corrompida. Corrompida. Então já pode voltar, né? Já poderia ter voltado já no primeiro século, né? Mas observa, a terra está corrompida. Então, quer dizer, cada dia que passa, irmãos, nós vemos homens, tem a lei. Antigamente, olha, era crime, né? O adultério. Já há muitos anos não é mais. Era proibido casamento homoafetivo. Hoje já é legalizado. Então porque tinha a lei não acontecia? Então porque tinha a lei do matrimônio, então não tinha traição? Lógico que tinha. Jesus não poderia ter voltado. Não tinha relacionamento homoafetivo? Lógico que tinha. Então observamos, irmãos, que a terra aqui estava corrompida, porque misturaram, o povo que era para ser separado começou a se misturar. Irmãos, a igreja é um povo separado. Então, quer dizer, a nossa frieza e a nossa aceitação a essas mensagens, como eu disse, a mensagem parece ser muito bonita e não assusta. Igrejas estão caindo nessa falácia. Vou mostrar aqui homens, livros batistas que já apoiam o casamento homoafetivo. Igrejas batistas apoiando isso. Então, quer dizer, se corromperam, né? Se corromperam. Então, observe, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o filho de toda a carne vive perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, irmãos, o padrão divino com relação ao casamento estava sendo o quê? Desobedecido. Casaram e davam sem casamento. Então, o casamento estava sendo venerado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Não era um casamento como Deus havia dito. Um homem, uma mulher, que não seja desigual, unam-se, tornem-se uma só carne e vivam até que a morte se separe. Padrão de Deus. Ali não. Né? Pega uma, pega duas, pega três, né? Se relaciona, mistura todo mundo, se corrompe. Se corromperam de tal ponto que, quer dizer, será que o casamento era um relacionamento aberto? Provavelmente. Será que o casamento ali era com 2 ou 3 pessoas a mais no casamento? Com certeza. Então podemos notar, irmãos, que a perversão dos homens antes do dilúvio foi associada por Cristo como um evento presente à sua volta. Então quando Jesus voltar, né, as mesmas coisas estarão acontecendo. Então os homens distorcem princípios divinos para viver os seus desejos pecaminosos. Então Deus criou assim, não, mas eu tenho desejos pecaminosos. Muda. É mais fácil você mudar aquilo que Deus disse do que você se encaixar. Então, mas se não mudar, aquela lei vai ficar me condenando. Aquela lei vai ficar me condenando. Então imagine, se existe uma lei sobre o divórcio, que é a lei do casamento no nosso país. É mais fácil mudar a lei, porque todo mundo começa a infringir a lei, falando, está apertando demais. Mas fala, muda a lei, todo mundo fica, né, tranquilo. Então os homens,
Se o lar começa errado no casamento, você vai comprometido no seu teor. Quando é que começa uma família? Quando um rapaz e uma moça se unem. Começa ali um novo lar. Né? Antes estes dois pertencem a um lar. Agora eles estão começando um novo lar. Se começa errado, provavelmente vai continuar errado. Né? Deus pode fazer milagres, dependendo do coração de ambos, mas a probabilidade de dar certo vai ser muito mais complicada. Em que caso eu estou dizendo? Em que caso eu estou dizendo? Né? De repente, um rapaz, né, conhece uma moça perdida, eu vou casar. Tudo igual. Mas já deu certo com alguém. Na misericórdia, talvez por causa do coração. Mas conheço casos, né, de pessoas que casaram assim, né, mas eu vou dizer quase todos, tá bom? Quase todos, porque pode haver exceção. Quase todos são problemas sérios de relacionamento e casamento. Quase todos. Tá? Tem problema sério. Mantém ainda, são salvos, são servidos, mas tem sérios problemas no relacionamento. Então, evidentemente, irmãos, é melhor seguir os princípios de Deus, porque pode. Por que eu digo pode? Porque tudo depende do coração do homem. Casou um rapaz, uma moça dentro da igreja, são fiéis, são firmes. Isso é o segredo para ter um lar sem problemas. Não, claro que não. É uma falsa expectativa. Até um dos estudos que tem quando vai para casais, né? As expectativas são frustradas, porque não é assim. Depende da abnegação da pessoa em relação ao outro. Mas se começa certo, tem menos problemas. Tá? Eu fiz a comparação lá no acampamento, quero fazer aqui também. Então, pegando irmãos, né, observe pastores, homens de Deus que estão servindo o Senhor fielmente, comprometidos com a palavra. Então, nós tivemos pastores da primeira geração das nossas igrejas. Pastor Vanderlei, pastor Leonilson, pastor Davi Macedo, saudoso pastor Davi Macedo, que está na glória. Homens que se converteram, mas já estavam, irmãos, com problemas lá no lar, né? Antes da conversão. Tinha problemas sérios, né? De uma vida passada. Se converteram, são fiéis, são firmes, estão servindo o Senhor e tem sido exemplo. E talvez para este seja um pouco mais difícil o relacionamento matrimonial do que os outros pastores chegaram depois. Não pode haver julgamento, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá? Então, pegamos uma segunda geração de pastores que se converteram na adolescência. Pastor Hermes, pastor Ramiro, pastor Lucas, né? Pastor Marcos, Cláudio, já tem uma possibilidade melhor, porque já conheceram a palavra antes de se casarem. Então, uma possibilidade muito melhor de servirem ao Senhor, com menos dificuldades. Mas aqueles meninos que já nasceram na igreja, cresceram na igreja e chegam ali no casamento para servirem ao Senhor e conseguem, né, manter o padrão bíblico correto, com certeza terão possibilidades maiores. Né? De repente, vamos citar o pastor já mais o pastor Paulo Castellani nasceu no lar cristão. É um crente de segunda geração. Então, evidentemente, estou dizendo que é por causa disso, tá? Não fica a expectativa frustrada. Mas observe que terá menos dificuldade ainda. Né? Menos dificuldade. Então, por que nós estamos falando assim, irmãos? Porque os homens eles querem corromper o casamento. Então, como Deus estabeleceu o casamento? Lá em Gênesis diz como Deus criou o casamento. Diz assim em Gênesis 2, versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fornei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e levou sua carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher, trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deixa eu passei aqui, né? Vou tentar ler por lá, né? Versículo 23. Disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto o homem foi tomado. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma carne.
Então, observamos que Deus, né, ele disse: far-lhe-ei uma ajudadora. Isso aqui é antes do pecado ou depois do pecado? Antes do pecado. O que Deus disse? Far-lhe-ei o quê? Uma ajudadora. Então, isso aqui é muito importante. O que significa ajudador? Então, vou usar um exemplo aqui. Né? O irmão Antônio Marcos trabalha na área de construções e tudo esse detalhe. Então, vamos dizer que eu sou vamos dizer que presta serviço para uma prefeitura. Então, eu sou um prefeito, tá? Então, estou ali, eu contrato o irmão Antônio Marcos, o senhor veio aqui, o senhor vai fazer essa obra aqui para mim. Aí ele vai lá e começa a realizar a obra. Começa a fazer o trabalho, começa a fazer o que deve ser feito. Aí eu sou o contratante. Então, fiz um contrato para a prestação de serviço. Aí imagina que ele coloca os funcionários lá para fazer. Os funcionários são seus ajudadores. Aí de repente eu começo a perceber alguma coisa errada no serviço que eu contratei. Aí eu vou chegar lá nos rapazes e vou descascar eles. Olha, vocês estão fazendo errado, vocês não prestam atenção. Não posso fazer isso. Isso é errado. Por quê? Eu vou cobrar do ajudador? Não contratei o ajudador. Tenho que falar com quem? Quem é o responsável. Então Deus criou o homem sendo o responsável. Então, as coisas que acontecem erradas, Deus vai cobrar da mulher, porque ela é ajudadora. O homem é o responsável. Foi assim desde antes do pecado. Tá? Observe essa parte, né? Agora, Gênesis 3,16 vem, né, o pecado, né? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora o que acontece, irmãos? Agora, essa ajudadora, que não teria, quem era o sacerdote era o homem. Diante de Deus, quem ia responder sempre foi o homem, nunca foi diferente. Sempre foi o homem, antes do pecado. E agora, depois do pecado? Deus colocou uma condição atenuante: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Né? Então, algumas perguntas eu não sei responder. Será que o homem e as mulheres tinham a mesma força antes do pecado? Não sei se tinham, mas observe que estou falando agora de vida não, tá? Estou falando agora de física. Surgiu uma guerra mundial, homens contra mulheres. Tá? E digamos que começa, né, e tem armas, mas digamos que acabem as armas. Acabou. Se for luta, homem e mulher, pode ser que uma mulher arrebenta com um homem, dependendo do. Eu, por exemplo, não tenho coragem de entrar numa luta com uma mulher que estuda artes marciais, que luta UFC, né? Eu não vou entrar numa luta com ela, porque eu sei que eu não vou saber as técnicas e vou acabar apanhando. Mas se uma mulher que luta UFC for lutar com um homem que luta UFC, o que ela vai ser uma mulher? Ela não vai conseguir sobressair. Não existe isso na humanidade, na loucura da nossa humanidade. Um homem que se considera mulher vai lutar contra uma mulher, isso é injusto. Em qualquer esporte, porque fisicamente o homem tem uma capacidade maior. Quer dizer, o seu coração é maior, o pulmão é maior, ele tem mais força. Tinha um homem lá que eu não sei, ele é nadador, né? E agora virou nadador. Competindo com homens, ele estava no número 300 no ranking. Quer dizer, ele estava muito para trás de muitos homens. Aí agora ele é mulher, em que posição ele está competindo com mulher? Ninguém, nenhuma mulher ganha dele, ele é primeiro. Por quê? Porque não é justo. Então, observe que é injusto, porque existe essa diferença de força. Mas existe uma questão de força aqui. Então, não sei se
Mas por que nós estamos dizendo isso? Deus então criou o princípio de Deus. O que Deus fala sobre o casamento? Um homem, né? Uma mulher, mulher. Então não é dividido. Um homem, biologicamente, homem. Uma mulher, biologicamente, mulher. Um para um. Se unem, né, com sexos bem definidos. Se unem e formam um só corpo. Esse é o princípio divino. E deve viver até quando? Até que a morte se separe. Observe agora, irmãos, e sobre tudo isso, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Colocar maiores camadas nas convicções. Quando que surgiu essa convicção aqui? De que é um homem para uma mulher, formam um lar e vivem até que a morte se separe. Quando é que surgiu isso? No início de tudo. Passaram-se vários anos. Surgiram quem? Os estudiosos da Bíblia. Chamados de fariseus. Homens que conhecem as letras. Que começaram a estudar a palavra e falaram, a gente entende muito. Vocês, povo, vocês são muito ignorantes. Nós somos muito sábios, nós estudamos a Bíblia. Nós temos conhecimento da Bíblia. E quando surge Jesus Cristo, eles começam a fazer o quê? Perseguir a Jesus. E observe, irmãos, Mateus 19, 3 a 8 diz: então chegaram a ele os fariseus tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Testando Jesus, né? Ele, porém, respondendo, disse: não tens lido que antes que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Observe, porque Jesus sabia o que ele estava querendo ali. Porque eles eram estudiosos da Bíblia. Na lei de Moisés está escrito. E se Jesus considera que o divórcio seja algo possível, o que aconteceria, irmãos? Estaria apoiando a ideia deles. Ou eles usariam isso contra Jesus depois, né? Que está em contra o princípio de Deus, então. Porque nós estudamos a Bíblia, qualquer resposta que ele fosse dar ali, ele acabaria se enrolando. Mas Jesus, como é o autor da palavra, como é Deus, né, ele disse: olha, né, vocês não leram lá que no princípio Deus fez macho e fêmea? E versículo 5: diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. Vocês não leram isso? Um homem e uma mulher, macho e fêmea, se uniram, deixam pai e mãe e formam uma carne, formam um novo lar. Disseram eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio ao diabo? Diz que ele, Moisés, por causa do quê? Da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar a vossa mulher. Mas o princípio não foi assim. No princípio não era assim. Por que houve, irmãos, então, o divórcio? Por causa do coração duro das pessoas. Então, observe que Deus. Esqueci de virar aqui. Então, Deus, ele criou macho e fêmea. Homem para a mulher, sexos definidos corretamente. Um para um. É exclusividade de ambos. Ambos são exclusivos uns dos outros. Eles se tornaram uma só carne, então eles devem vir juntos até quando? Até o fim. Né? Enquanto Deus quiser, enquanto Ele, somente Ele permitir. Quem é que pode pôr fim ao casamento? Só Deus. Através do quê? Da morte. Porque é Deus que tem esse poder e essa capacidade de tirar a vida. Então, irmãos, a dureza do coração do homem faz com que tudo aquilo que foi criado, perfeito por Deus, seja destruído. O casamento era algo perfeito. Mas foi o quê? Corrompido pelos homens. Os homens mudaram a convicção de que casamento é algo para ser um homem e uma mulher, e até que a morte separe, para viverem as suas concupiscências. Queremos mais. Queremos experimentar novas experiências. E aí então, né, a pureza do coração do homem destrói. Então, a união. Deixa eu ver. Então, a união entre as concupiscências que há no coração do homem, junto às ações malignas, que também querem destruir a
por exemplo, o casamento faz com que vivamos momentos caóticos na história humana. Existiam momentos, irmãos, que o homem se corrompeu tanto no casamento que Deus falou: chega. Exemplo, dilúvio. Segundo exemplo, Sodoma e Gomorra. E Jesus fez menção à sua volta. O que precede não. O que prossegue a volta de Cristo? A tribulação, a grande tribulação. Você chegar no ponto e Deus fala: chega. Não dá mais para continuar, ela está muito corrompida. Então nós observamos que a banalização do casamento está em alta, cada dia mais em alta, ao ponto de chegar em breve em momentos da história que Deus vai ter que intervir novamente. E aí a volta do Senhor Jesus. Mas por que Moisés deu carta de divórcio? Chegou num ponto em que Moisés saiu do povo lá do Egito. Cerca de 1 milhão de pessoas saíram do mundo no deserto. E está andando 40 anos. De repente, irmãos, né, o fulano, que é casado com a ciclano, separa. Aí o fulano casa com a Beltrano e a ciclana casa com o outro. De repente, esse novo casal surgiu, também não quer ficar junto. Larga, junta com o outro. E junta com o outro, junta com o outro, junta com o outro. Irmãos, chegou num ponto, por causa da dureza do coração, Moisés falando: isso está errado, isso não é correto, isso está errado, isso não é correto, isso está errado, isso não é correto. O profeta estava ali, né, o pregador, né, dizendo que está errado. Mas o povo não está nem aí. Faz o que quer, fazendo o que queremos. Geralmente é assim, né? Não adianta falar, porque se pudesse amarrar, bater, prender, a pregação é só a palavra, né? Então, a ação de Deus, como falando, né, irmãos, a benignidade do Senhor dura para sempre. Eu digo, se Deus, ele amarrava o povo, né? Amarrava, prendia, vocês não vão fazer o que vocês querem. Vão fazer o que eu quero, mas observe, Deus deu liberdade para o homem. Chegou no ponto em que Moisés perguntou: quem é de quem aqui? Imagina chegar num ponto que você não sabe quem é de quem mais. Você estava com aquela lá ontem? Mas deixou de estar com aquela. Mas vocês voltaram? Mas você não estava com a outra? Qual que é a primeira? Quem foi a primeira? Aí, irmãos, aqui estou sendo irônico, mas na minha concepção foi preciso criar o cartório do deserto. Moisés criou um cartório. Abriu lá, cartório do deserto. Não, pode parecer irônico, mas é isso aqui. Casou? Vem aqui. Vou lá, fulano casou-se com a ciclana. Por favor, se amanhã vocês decidirem separar, vem aqui. Por causa da dureza do coração, não é que Deus estava provando o divórcio, não. Jamais. Mas o que é? O povo estava com o coração tão sujo, tão endurecido. Olha lá, observe, hein? Gênesis. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens, casaram, tomaram todas quanto quiseram para si. Chegou num ponto ali também, a nação de Israel não sabe quem é de quem. Então, vocês querem largar, vem aqui. Aí Moisés ia lá e riscava o nome deles. Agora você vai casar com qual? Não estava. Por causa disso que surgiu o divórcio. Não tinha aprovação nenhuma. Era uma maneira de pelo menos saber quem é de quem. Não tinha nem como cobrar mais. Porque largava, juntava, e depois ele voltava ao batimento. Foi agora. Né? Eu disse, irmão, na semana passada, em Cuiabá, acho que eu disse aqui. Semana passada eu disse, mas em Cuiabá, teve um dia que eu fui comprar, já disse na igreja que eu comprei. Fui comprar espetinho lá em Várzea Grande. Estava dando aula no seminário, depois do seminário, ia passar, saí do seminário e levava espetinho para casa, ficaria com uma mistura, né? Cheguei lá na casa do espetinho, quem me atendeu foi uma mulher, mas uma mulher vestida de homem. Boné, a camiseta que ela perguntando mais larga assim, tênis, né? Mas era uma mulher. Parecia de homem. Falei, eu quero comprar esse espetinho e tal. Ela falou, não, pega a fichinha aqui. Aí eu paguei a fichinha, não tinha praticamente
ninguém lá. E aí quem estava na churrasqueira era um homem, mas era a aparência de mulher. Era um homem, mas tinha cabelo longo, estava de vestido. Sabe uma saia, um vestido, né? Vestido. Um conjunto, né? Não sei como é que chama. Então, blusa e saia. Aí, eu paguei aqui, aí foi não sei quantos espetinhos lá, aí a mulher, vestida de homem, olhou para o lado e disse assim: ô bem, são tantos espetinhos, né? Aí eu, tudo bem, né? Cada um faz o que quer da sua vida, mas por causa da dureza do coração do homem. Então, aí eu brinquei com os pastores, irmãos, lá em Cuiabá dizendo assim: e aí, gente? É um homem e uma mulher. Só que, como nós dizemos, né, sexos bem definidos. Homem, homem, mulher, mulher. Né? Então, precisam formar uma só carne. Então, nós observamos, irmãos, que precisou, criar esse cartório. Eu vou perguntar para eles a respeito disso. Né? Como é que vai fazer aqui? Então, observe que a palavra de Deus nos diz sobre tudo isso, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, coloca uma maior camada. Pastor, isso nós já acreditamos. Isso nós já acreditamos assim. Essa convicção nós já temos. Então, não perca. Não perca. Muitas convicções que as nossas igrejas tinham, já perderam. Perderam. Antes tinham convicções. Não, a Bíblia diz assim. Mas nós estudamos melhor. Como os fariseus, estudamos bem. É lícito repudiar, né? Quando a mulher pega lá no adultério, foi trazida até Jesus, e queriam apedrejá-la, segundo a lei, que nós estudamos a Bíblia. E aí Jesus começa a escrever na terra, ele não disse que nada para fazer, então está na lei. Mas só que cadê o homem? Ambos deveriam morrer. Só trouxeram a mulher. Por quê? Então observe que os seres humanos acabam por causa da sua consciência corrompendo princípios da palavra. Então Colossenses 2 nos diz assim: digo isso para que ninguém nos engane com palavras persuasivas. Tenha cuidado para que ninguém nos faça presunção por meio de filosofias e vãs sutilezas. Segundo o quê? Tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, irmãos, a igreja, a religião, quando dá-se a doutrina de homens, muda. Muda e muda. Tá? Então, vamos dizer assim: a nossa igreja nunca vai mudar. Não, nós já mudamos. Nós nem percebemos. Já faz parte de muitas coisas erradas da nossa cultura que está dentro da igreja, nós nem sabemos que está errado. Já mudamos, não vai mudar não. E você nem percebeu. E eu nem percebi também. Porque já faz parte de nós. Né? Ninguém nos domina seu arbítrio, pretexto de humildade. Né? E culto dos anjos. Então, um preceito de humildade, culto dos anjos, parece ser algo muito bom. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão e chato na sua carnal compreensão. Mas faz coisas todas perecem pelo uso, segundo o quê? Preceito e doutrina dos homens. Aí o último versículo faz que, na verdade, uma aparência de sabedoria, devoção e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O homem vai colocar em mãos coisas que parecem bonitas para satisfazer a sua própria carne. Então, irmãos, vamos falar sobre o feminismo. Feminismo. Deixa eu chegar aqui. Então, nós colocamos convicções.
Uma missão que você precisa ter coragem. Falar sobre feminismo, irmãos, precisa de coragem. Tá? Precisa de coragem. Por quê? Né? Coragem para enfrentar os desafios. Então, como o Colossenses diz, revestido de amor, colocar maiores camadas por sobre si. Né? Então, o feminismo, irmãos, é algo que está nas nossas igrejas. Não é algo que vai entrar, não. Já faz parte da igreja há muitos anos. Porque a sociedade trouxe isso. O mundo trouxe o feminismo para dentro das igrejas. Então, o feminismo leva a seguinte ideia: as mulheres se tornam masculinizadas e os homens afeminados. O nosso inimigo deseja que todos sejam iguais. Ele deseja tirar aquilo que Deus criou com maestria, que são as diferenças. Então, o chamado, né, igualitarismo. Opa, eu não coloquei ali, né? Errei ali. O igualitarismo, né, não é o padrão divino. Isso é pecado. Vou explicar essa questão do igualitarismo. Quantas mulheres nos dias de hoje já estão influenciadas pelo feminismo e nem percebem? Muitas mulheres já estão influenciadas pelo feminismo e nem sabem sobre isso. Por que estamos dizendo aqui, irmãos? Se nós pegarmos as digitais do ser humano, quantos são iguais nas digitais? Não, ninguém é igual. A íris, quantos são iguais? Nenhum é igual. Então, quer dizer, se nós fôssemos olhar, né, a aparência, até de gêneros, né, tem diferenças. Há diferenças. Né? Nem que seja digital, nem que seja isso, mas tem diferença. Observamos, irmãos, que Deus ele tem, né, uma questão muito importante que é a igualdade na diversidade. O que eu estou dizendo assim, igualdade na diversidade? Quando uma igreja, irmãos, vamos à igreja, várias pessoas diferentes, com pensamentos, com ideias, com vidas, características diferentes se tornam para serem um. Então é a unidade na diversidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Unidade, embora sejam três pessoas distintas. Marido e mulher diferentes. Unidade. Agora eu pergunto, o homem e a mulher são iguais? Não são. Não podem ser iguais. É errado dizer que são ou que devem ser iguais. Isso é pecado. Não podem ser iguais. Eles precisam ser um. Viver em unidade. Então você tem lá os apóstolos. Pega os 12 apóstolos. Irmãos, tinha um ali, a característica dele era mais agressiva. O outro já era mais amoroso. Nós vemos ali 12 pessoas completamente diferentes. Jesus disse: isso aqui é a igreja. O que eu quero que vocês sejam? Um. Na diversidade, vocês têm unidade. Jamais Jesus pediu que vocês sejam iguais. Porque não serão. Deus fez diferentes. Então, se eu cair no erro de exigir que você seja igual a mim, eu vou estar errando. Eu não posso ser o padrão para a sua vida. Quem é o meu padrão? É Cristo. Quem é o seu padrão? É Cristo. Nós temos que ser igual a Ele. Então, observe que Jesus, Ele pede, né, que sejamos um, mesmo sendo diferentes. Então, irmãos, nos nossos dias nós temos essa questão do feminismo. Eu vou dar uma adiantadinha aqui, porque a gente não vem, já só relendo alguns pontos importantes para a atenção, para não perdermos o fio da meada aí, né?
Por quê? Homens começam a mudar, começam a trazer doutrinas, e aí aquelas que eram convicções começam a ser perdidas. Aqui, irmãos, está uma questão de casamento que foi derrubada já. Feminismo. Né? O feminismo. Então, o amor mantém um afeto vivo, seja sobre tudo isso, revestidos de amor, revestidos de Cristo. Como é que eu vou me revestir de Cristo? A Bíblia diz, Jesus disse, examinar as Escrituras, porque cuidaste nelas, a vida eterna não é o Espírito que testifica. Quando eu examino a Bíblia, eu tenho mais de Cristo, eu tenho mais amor. Então, esse destaque do missionário agora tem vindo de modo oculto, que é o feminismo. E este ataque destrói completamente o afeto, pois há falta de amor. No feminismo não há amor. Tá? Fazendo um parênteses aqui, né? Na sexta-feira, né, nós estávamos no culto da infância. Após o culto, a irmã Fabiana, a irmã Fabiana, né, junto com os jovens aqui de Garapava que estavam lá, chamou ele para ir lá na casa deles comer uma pizza. Aí fomos, né? Minha família, minha sogra e minha cunhada, fomos para lá comer a pizza. Aí foi engraçado, né? Porque antes que todos se servissem, os rapazes sentaram. E eu fiquei em pé, né? Eu contei, não vai dar cadeira para todo mundo na mesa. Né? Os rapazes estavam sentados, aí eu peguei e brinquei, os rapazes estão sentados, né? Sabe que não deveria dar lugar para as moças, né? Aí de repente, né? Tal, aí foi mais um pouquinho, aí a pouco falou, não, é sério mesmo, rapaz, não vão levantar, gente. Né? Eu e o irmão Fabiano estavam de pé, né? Fora os rapazes, né? Aí eles levantaram, só tinha um rapaz que estava em pé. Aí o rapaz estava em pé, sobrou um lugar, ele sentou, né? Ele estava sentado em pé, estava em pé. Mas não estou dizendo que é por causa disso, tá? Mas inconscientemente, o feminismo destrói o amor. Por quê? Porque são iguais. Onde já se viu? Que dá lugar a quê? Não falando que eles fizeram isso, né? Não houve esse detalhe. É inconsciente, eu estou dizendo. Estou dizendo que o feminismo ataca de modo oculto. Faz parte. Então, o feminismo hoje, ele detesta isso que eu estou dizendo. Homem dar lugar para a mulher é errado. Por quê? Porque não há condições de você pensar isso. Ou seja, cavalheirismo, irmãos, é sinônimo de machismo. Mas quando nós olhamos para a palavra, não. Para a palavra, não. Quer dizer, a Bíblia diz para que o homem, né, considere a mulher como fase mais frágil. Ou seja, colocando ela em lugar de destaque. Se Deus deu a força para proteção, porque a força do homem é para proteção, não é para subjugar, é para protegê-la. Se Deus deu assim, os homens têm que fazer assim. Então, o feminismo, irmãos, eu posso afirmar para irmãos, tem destruído as convicções. Eu vou meio que adiantar aqui o que eu estou dizendo. O feminismo é a tentativa de fazer todo mundo ser igual, porque o diabo quer que todos sejam iguais. Quando todos são iguais, impera o pecado. Quando Deus falou ali em Gênesis que os homens, os filhos de Deus, os filhos dos homens, as filhas dos homens, eram separados, eram diferentes. Os filhos de Deus, filhos dos homens. Quando elas se tornaram iguais, quando eles se uniram, corrompeu a humanidade. Outro caso, Sodoma e Gomorra. Chegam os anjos lá. Está lá, Ló. Ló pega esses homens, leva eles para dentro de casa. Desde o menor até o maior, cerca a casa. O que Ló faz? Eu tenho 2 filhas virgens. Os outros falam, não,
nós queremos é os homens. Irmãos, eu estou tendo feminismo, que é a tentativa, porque o machismo é antibíblico. O machismo trouxe um pêndulo errado por um lado, criando então o feminismo, que é o pêndulo errado por outro lado. Qual é a tentativa do inimigo? É unir todos no centro. Põe todo mundo no centro. Chega um ponto em que tanto faz casar-se com homem, casar-se com mulher. Faz. Tanto faz. Ou seja, imagine, irmãos, que nós estamos vivendo numa sociedade, essas próximas gerações, que estão perdendo referências de masculinidade e feminilidade. Os homens estão se parecendo com mulheres, e as mulheres estão se parecendo com homens. Está chegando num termo em que está difícil você definir. O que eu falei, a questão você vai num shopping hoje. Faz tempo que eu não vou, muito tempo. Já tem muitos anos já. Tem anos já que não vou no shopping. Mas quando de repente ia no shopping, você olhava o que estava acontecendo ali ao redor. Os meninos hoje, está tudo meio estranho, né? É muito estranho. Está ficando complicado, né? Então, irmãos, a Bíblia nos incentiva a revestirmos de amor. Então, o companheirismo garante que ambos caminhem juntos, apoiando-se nos desafios e conquistas da vida. Então, se somos companheiros, podemos caminhar juntos. E a Bíblia, irmãos, ela se apoia no complementarismo. O que é complementar? Suprir a falta que há no outro. Tem características que a mulher tem que o homem não tem. E características que o homem tem que a mulher não tem. Não são iguais, mas se completam. Quando se unem, se completam, porque a deficiência do homem é suprida pela mulher, a deficiência da mulher é suprida pelo homem. Então, o complementarismo que crê homens e mulheres são iguais em valor e dignidade. O que significa isso? Mulher não é objeto. Então, vamos dizer assim, mas lá na Bíblia, pastor, né? O cara tinha 1000 vacas, 5.000 ovelhas, e tinha 3.000 camelos, e tinha 700 mulheres. Como se fosse objeto. Isso é bíblico? É um homem, uma mulher, sexos definidos que se complementam. Se tornam um, complementam uma parte do outro. Isso é o que Deus criou. Então, irmãos, são iguais em valores e dignidade. Entende que homens e mulheres se complementam em suas diferenças. Pois Deus criou de diferentes. São adeptos o quê? A feminilidade e a masculinidade, sendo contrário ao feminismo e machismo. O feminismo, irmãos, e o machismo estão fazendo o quê? Pegando, né? Esticando a corda para depois trazer todo mundo para o centro. Quando nós olhamos feminilidade, a mulher é feminina. O feminismo coloca a mulher como macho. E o machismo, né, acentua a parte do homem machista. O machismo é pegar em desuso. O inimigo começou com ele para depois trazer o feminismo, entendeu? Veio primeiro o machismo, subiu, aí as mulheres disseram, não, a gente está sendo tratado como objetos. A Bíblia diz que a mulher é objeto? Não. Até a Bíblia é machista, de jeito nenhum. Se você olhar a Bíblia é completamente favorável que o homem e a mulher se complementam. E que o homem tem uma responsabilidade de cuidar da mulher. Então, quando você é adepto à feminilidade, as mulheres são femininas, e a masculinidade, os homens são homens, né, você tem uma característica correta. Os homens não podem ser machistas. Né? Então, machista é aquele que vai tratar a mulher como se fosse um objeto. Né? Então, isso é completamente errado. Então,
dentro desse ponto, nós temos que entender alguns detalhes, né? Porque a questão de homem ser masculino não significa, né, que o homem é assim, é como se fosse o rei e a esposa como se fosse, a mulher como se fosse a escrava, não é isso? Até eu ouvi uma vez um filme, né, um homem que ele estava lá batendo o tapete da mulher, né? Esticou o tapete e estava lá batendo o tapete, limpando o tapete. Aí chegou um outro homem, né, ele chamou ele para fazer uma contextualizada dos nossos filmes. Foi um filme representando uma época mais antiga. Pô, vamos jogar futebol? Ele falou, não, não vou jogar futebol. Sabe por que sua mulher não deixa? Ele falou, não, não tem isso aqui. Mas eu prefiro estar perto dela. Ah, você está sendo mariquinha aí e limpando o tapete. Não, eu estou poupando a minha esposa. Eu estou dando a ela a possibilidade de ser poupada de um serviço que eu tenho mais força, eu tenho mais condições de fazer. Seria muito mais sofrido. Eu amo ela a tal ponto de que eu quero que ela fique bem. Então, quer dizer, ele entendi isso, estava afetando a sua masculinidade? Não. Ele estava fazendo aquilo que a mulher estava mandando ele fazer? Não. Então, ele entendia, né? Não deixe de ser masculino por estar fazendo isso. Estou poupando a minha esposa. Estou poupando ela. Né? Então, evidentemente, nós podemos entender que a Bíblia é essa. Quando o homem entende, né, o seu valor, e a mulher entende o seu valor, ambos se complementam. Então, a mulher não vai invadir preceitos do homem, e o homem também não precisa invadir preceitos da mulher. Mas o feminismo, na semana que vem nós vamos estudar um pouquinho sobre essa questão do feminismo. A história do feminismo. Como é que surgiu o feminismo? Tá? Então nós vamos pegar algumas feministas, né? Tem aí algumas fotos, né? De algumas feministas, né? Então essa aí foi a primeira, né? Aí tem também na história essa daí, que é a mais famosa delas, né? Que é essa daí. Essa aí realmente ela é a mestre de todas, né? É tão interessante, só dando uma prévia dessa daí. Professora, feminista, tinha um marido, né? Ela foi expulsa da universidade que ela dava aula, da escola, né? Por quê? Porque ela sediava as meninas. Ela ganhava as meninas, se relacionava com as meninas, depois oferecia para o marido, as meninas, né? Então, é feminista, né? Porque está corrompida, né? Com os seus desejos pecaminosos, né? A Bíblia diz lá em Romanos 1 que os homens deixaram o uso natural da mulher, e as mulheres, semelhantemente, deixaram o uso natural da mulher, então se inflamaram em seus corpos. Homem, mulher com mulher, um casamento, né? Pela biografia que tem na internet, casamento de homens aí era só com fachada, né? Então, quer dizer, ela captava as meninas, suas alunas, né? Meninas de 16, 17 anos, né? Depois delas caíram na mesma vida, ofereciam o marido, né? E ficava, né, nesse ciclo aí. Então, né, uma boa, né, ideia do feminismo, né? Surgiu de pessoas espirituais, né? E pode, se nós olhássemos, até a comida aqui, ela foi casada, né? Porque ela dizia que as mulheres devem escolher um bom marido, né? E pelos preceitos feministas, ela casou-se com um marido que a traiu várias vezes, não foi sustentado o casamento, se divorciou. Depois ela casou com um pastor batista, que já não era pastor batista mais, agora já era ateu, que também traiu ela várias vezes, para prosseguir o casamento, e aí ela, por conveniência, só para criar os filhos, permaneceu com esse homem, né, por causa do sustento. Né? Então, enfim. É triste, né? Ver algumas coisas mais. Deus nos ajude, né? A sermos companheiros. Irmãos, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Versículo hoje,
Na semana passada foi Colossenses 3,14. E sobre tudo isso, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo para a semana que vem. Vamos pegar Hebreus 13,4. Marquem aí, Hebreus 13,4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Parece que se dão a prostituição. Não decorei ainda, né? Deus o julgará, né? Tem outra palavra no meio aí. Porém, os fornicadores aos adúlteros, Deus o julgará. Agora, vamos citar o versículo hoje de Colossenses 3, né? 14. Colossenses 3, 14. E sobre tudo isso, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Semana que vem nós vamos citar o outro, que é Hebreus 13, 4. Então vamos lá. Senhor, muito obrigado a Deus pelo tempo que o Senhor nos deu aqui de estudo. Abençoe o restante da escola dominical. Faz o nosso momento nas tuas mãos, para a tua honra e para a tua glória. Pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus, eu glória. Amém. Irmãos, então vamos fazer a leitura do relatório. Espero que os meninos a gente tem como se organiza. Salas, as estão aqui, não falta ainda na área, né? Irmãos, vamos. Está aqui? Oh, desculpa. Perdão, né? Só. É a Débora, né? Está aqui? Ou está aqui também? Não, a Débora não está aqui. Ok. Então, vou ir lá fora, eu acho que Deus me fosse saudar a cidadã. Mas era uma. Desculpa, irmão. Ok, irmãos, então vamos encerrar a escola dominical. Não precisa ler a leitura do relatório. Fica até terminarmos o relatório. Aí a outra sala já. Vamos ver. Colossenses 3,14. E sobre tudo isso, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Para os últimos do mês, temos 3 matriculados, 2 decoraram no versículo, teve um ausente e um total de
Os aniversariantes da semana, tivemos aniversariantes dessa semana, nascimento, novo nascimento, casamentos? Não? Ninguém? Então vamos colocar em pé, vamos encerrar a oração, que Deus nos abençoe. Lembrando os irmãos, à noite estaremos aqui, às 19 horas e 30 minutos, também, para cultuar a Deus. Traga uma oferta de louvor e adoração a Deus nessa noite, preparado para prestar a Deus um culto. Só hoje é o culto último do mês, então nós temos a ceia do Senhor, na noite. Venha participar, participe da ceia, não deixe de participar da ceia. É importante que todos nós participemos. Só consertando as nossas vidas, só orar a Deus. Na hora que nós temos uma prévia, ora a Deus, conserte com Deus, participe da ceia. É importante a igreja fazer isso. Então vamos orar, encerrar uma oração voluntária, que a irmã se tiver desejo, ora encerrar. Obrigado pelo estudo que tivemos, Deus, que o Senhor nos ajude a ter entendimento, Senhor Deus, que nós possamos
Sim, Que o sim. Senhor nos ajude, Pai, nós somos fracos, precisamos cada dia mais, ó Deus, de conhecer mais da tua verdade. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor tem feito. Nós te Amém. agradecemos pela tua benignidade, por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Começa as duas coisas que eu digo.
Graças a